Bom dia, meninas. Bom dia, Henrique. Acho que o povo hoje está dormindo, tá frio demais, né? Aposto que hoje vai todo mundo assistir a live debaixo das cobertas. Fala aí, quem que tá debaixo da coberta nesse momento quentinho? Ótimo. Eu e meus dois casacos tá ótimo. Vocês lembram, né, quando a gente ficava brincando lá no colégio? Nossa, no frio eu sempre falava, ai, gente, a gente podia tanto ter aula de casa, né? Debaixo da coberta. E ó, tá todo mundo realizando o sonho. Bom dia, Júlia. Bom dia, Larissa. Não era, Laura? Lembra que todo mundo ia de manta pro colégio, enrolado naquele frio, daquele corredor, e aí a gente ficava brincando, né? Nossa, e aí agora tá todo mundo trancado em casa. Bom dia, Gabi. Ó, aqui tá 12 graus. Tá bem friozinho. A sensação térmica deve estar mais baixa ainda. Bom, gente, 7h15. Vamos começar então. Acho que hoje vai ser pouquinha gente por causa desse frio, pelo visto, hein? Antes de eu começar, deixa eu só falar duas coisinhas para vocês, para não esquecer de dar esse recado. Eu já abri lá no Tarefas, lá não, né? Aqui no Teams, no Tarefas, eu já abri para vocês as duas tarefas que eu pedi para vocês fazerem. Uma, que é a da tecnologia, aquela do mundo tecnológico, né? Essa daí era para vocês terem feito antes do nosso recesso, então já tem um tempão, né? Só que eu tinha falado para vocês que quando a gente voltasse, depois do recesso, eles iam apresentar. Como a gente não voltou, né? Eu preciso ver esses trabalhos para fechar a matéria e tal, e avaliar. E aí eu já abri lá no Tarefas para vocês me enviarem, tá? Eu acho que eu coloquei a data até semana que vem. E o do mapa mental, a mesma coisa, tá? Tá aberto aqui no Teams em tarefas para vocês postarem para mim. Não esqueçam de colocar o nome dos grupos, né, que estão fazendo o trabalho. E só para lembrar, assim, vocês podem fazer no Photoshop, vocês podem fazer no Canva, vocês podem fazer no PowerPoint, pode ser qualquer programa, né, que vocês dominem, que vocês deem conta de fazer. Só na hora de salvar para mim, né, que se for alguma coisa que não for nem Word, nem Photoshop, aliás, não for PowerPoint nem Word, se for Photoshop, Canvas, outro tipo de programa, aí vocês salvem em PDF para eu conseguir abrir, tá? E outra coisa, eu conversei, não lembro, teve umas 3 pessoas que me perguntaram, né, sobre colocar a imagem. É para colocar, tá? Então vocês podem pegar imagens da internet. E na hora de fazer a relação dos personagens, como vocês estão fazendo no programa, vocês podem abusar das cores, né? Então, por exemplo, usar uma fonte, uma letra com uma cor para um personagem, uma fonte para outro personagem, né? Colocar dentro de quadrinhos com cores diferentes. Então, assim, como vocês vão fazer online, como vocês vão fazer em programa, quanto mais recurso vocês usarem, melhor, tá? O texto, né? As informações sobre os personagens, o que vocês vão criar lá da história, não precisa ser um texto gigante, não, tá? Pode ser em forma de tópico, mas precisa estar muito claro, porque eu não vou conhecer a história, vocês vão inventar a história, né? Então eu vou ler pela primeira vez através do trabalho de vocês, tá? Então é importante que esteja bem explicadinho, mas pode ser de uma forma bem simples e bem objetiva, tá? É para sexta que vem, Gustavo, daqui uma semana, tá? E aí, assim, ao longo da semana, se vocês forem tendo dúvida,
pode me mandando no chat, tá? Avni, a gente ficou com dúvidas, pode, por exemplo, no PowerPoint, pode ser mais de um slide? Pode, não tem problema nenhum, não. Então, assim, várias pessoas têm me mandado dúvida pelo chat, à medida que eu for vendo, eu vou respondendo para vocês, tá? Então, eu coloquei os dois para a sexta que vem, porque um já estava pronto, na verdade, espero eu, né? Que um já estava pronto antes do recesso, então, na verdade, é só vocês postarem, né? Porque como a gente não voltou para a aula presencial, não tinha como vocês apresentarem. Então, por isso que eu pedi para me mandar, porque eu quero ver os trabalhos. E o outro, né, eu falei no início da semana, mas é para a sexta da semana que vem, tá? Então, vocês têm aí mais de uma semana para fazer, combinados? E aí, a qualquer dúvida que for aparecendo, vocês vão me falando ao longo da semana e a gente vai resolvendo juntos aí as dúvidas, combinado? Bom, então vamos lá para a correção da lista. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Para mandar pelo Teams. Vocês vão mandar aqui pelo Tarefas. Igual vocês fazem com a produção de texto do Thiago, vocês vão fazer com esse trabalho, tá? A ideia é essa. Estão vendo minha tela já? Deu? Tá. Tá bom, Laurinha? A ideia é mandar pelo Teams mesmo, pelo Tarefa. Inclusive, eu já abri a tarefa aqui no Teams, já está lá, tanto o do ficção científica quanto o do mapa mental, tá bom? Já deixei aberto lá. Bom, esse texto que eu dei para vocês essa semana, ele não é um texto necessariamente de enigma, né? Mas ele tem um mistério a ser resolvido e ele mistura um pouquinho a ideia de conto de suspense com conto de terror. Aliás, com conto de enigma, né? As duas coisas misturadas. O conto é bem maior do que isso. Aí eu peguei alguns trechos que dava para a gente conseguir construir a história toda, né? A gente conseguir entender a narrativa. Eu separei por cores, igual eu tenho feito, e isso é uma coisa assim que eu já falei, né, mais vezes para quem conversou com. Gente, rapidinho, deixa eu só voltar aqui para eu falar uma coisa, explicar uma coisa para vocês. Rapidinho. Olha o que eu estava querendo lembrar vocês. Vão ter 2 aulas semana que vem. Essas aulas vão ser um plantão de intervenção de português. Vão ser de tarde. E aí, qual que é a minha ideia? Uma vai ser de gramática e uma vai ser de interpretação de texto. Essas 2 lives eu vou deixar salva depois, tá? Ela vai ser um pouquinho mais longa. Eu pedi à Cris que fossem 2 horários, porque eu vou dar dicas, eu vou conversar com as pessoas, né, que têm mais dificuldade em interpretação num dia e gramática no outro. Se você quiser assistir os 2, não tem problema nenhum. Claro, super bem-vindo para assistir os 2, tá? Mas a ideia é que a gente... Todo mundo tem me perguntado, né? Assim, eu tenho muita dificuldade em gramática, ou eu tenho muita dificuldade em interpretação. Então, eu vou fazer um trabalho com esses alunos na semana que vem, no horário da tarde. Eu não estou lembrando agora os dias e os horários, mas a Cássia vai passar para vocês direitinho, tá? Então, a ideia é assistir, porque eu vou dar uma aula mesmo, meio que fazendo de gramática, uma super revisão assim, do que é importante saber dentro de gramática. E de interpretação, eu vou mostrar para vocês quais são as coisas importantes que a gente precisa saber, que a gente precisa fazer para melhorar a interpretação, tá? Então, é todo mundo bem-vindo, mesmo que você seja bom em gramática, por exemplo, se você quiser assistir, bem-vindo, né? E, de qualquer maneira, eu vou deixar salvo para quem quiser assistir depois, tá? E aí, por que eu lembrei de falar disso? Porque eu estava aqui falando sobre a questão das cores, né? Toda vez que a gente for fazer uma interpretação de texto, já voltou aí minha tela do Word? Sim, dá um sim aí para mim no chat, por favor, para eu saber. Beleza. Beleza, Gabi, obrigada. Uma das coisas que ajuda muito a gente na hora de fazer a interpretação é a gente fazendo mapa mental,
igual aquele que eu fiz com vocês na última aula, que eu fui pegando as informações do texto e anotando lá no PowerPoint, né? Independente se é um conto de enigma ou não, é importante a gente tirar as informações do texto, né? Tem gente que fala assim, nossa, Lavina, na hora que você vai corrigir, eu vejo um tanto de coisa que eu nem tinha pensado antes, né? Mas tem a ver com o tipo de leitura que se faz. É claro que eu, Lavínia, mesmo eu sendo professora de português, na hora que eu faço a primeira leitura, eu não consigo pegar todas as informações, né? Mas, assim, é claro que os textos que eu trabalho com vocês, eu já li esse texto mais de uma vez. Então, assim, eu já trabalhei, eu já esmiucei o texto, e é isso que é interpretar, né? É você ir lendo o texto e pegando todos os detalhes que ele vai oferecendo para gente. E isso pode ser feito como? Você pode ir sublinhando, você pode ir riscando, você pode ir fazendo bolinhas, você pode criar os seus códigos, ou vocês podem pôr no cor também, né? Todo mundo aí adora fazer lettering, um monte de gente, eu sei que tem um monte de caneta colorida, então vai separando essas informações no texto, porque inclusive na hora de fazer as respostas, né, de responder as questões, fica muito mais fácil achar as informações dentro do texto, tá? Então, olha só, vou fazer uma leitura rápida do texto, pegando as informações principais. Primeira coisa, a primeira frase do texto já mostra pra gente que a gente tem um narrador personagem, narrador em primeira pessoa, né? Então, olha só, a gente tem lá alguém batendo no quarto dessa pessoa. E aí ele fala, as batidas insistentes abalavam a porta do meu modesto quarto. Pus o livro de orações em cima da mesinha e ouvi gritos. Então, a gente já sabe que o narrador é em primeira pessoa, que ele faz parte da história, tá? E aí ele ouve gritos de alguém chamando Frei Adalberto, Frei Adalberto. Então, assim, o nome do personagem a gente já ficou sabendo por um outro personagem que estava gritando por ele, né? Então, alguém vai lá no quarto do Frei pedir ajuda para ele. Bom, aí ele sai de casa, né, para ver o que estava acontecendo. E aí eu imaginei assim, né, pelo fato de ser um Frei e ser uma coisa com esse tipo de casa e do jeito que ele descreve, né? Aquelas coisas bem de pedra, aquele pátio todo iluminado com velas, aquela neblina de madrugada. Então, olha só como que ele narra. Eu coloquei de rosa as coisas que são do cenário, do ambiente. Então, o pátio iluminado pelas tochas. Aí ele fala que as pessoas estavam em volta do corpo da menina, né? E aí ele descreve para a gente. A moça estava deitada, imóvel, nas pedras do chão reluzentes da chuva. Então, tá vendo? Dá para a gente imaginar aquele pátio, assim, meio todo de pedra, com aquelas tochas, aquele chão molhado, aquela garoazinha, né? Então, a gente tem que começar a criar essas coisas na nossa cabeça. E aí, ó, uma leve brisa brincava nos véus que cobriam sua cabeça, então tava aquele ventozinho, assim, né? Aquele cenário bem de suspense mesmo. Bom, aí, olha só, eu coloquei de azulzinho o crime, tá? Coisas relacionadas ao que aconteceu. Então, a menina estava caída, morta no pátio. Voltei a mim. Um guarda me relatava. Ela saiu correndo pelas galerias superiores, depois, sem um grito, jogou-se no vazio. Não pude fazer nada. Então, a menina veio correndo, né? E se jogou lá de cima. Bom, aí, olha só o que vai motivar a história a ser contada. Ele vira e fala assim, o próprio Frei. Por que motivos Beatriz decidiu por fim nos seus dias? Né? Por que ela se matou? Então, essa pergunta aí que eu coloquei de vermelhinho é o que vai motivar a história. A história é contada porque o Frei quer descobrir quem foi que fez isso com ela, né? O que aconteceu, por que ela tomou essa atitude na vida dela. E aí, a gente tem aqui a apresentação de outro personagem, né? Que é o Girá, que é o pai dela. E aí, uma outra pergunta é feita. Por que o pai não está aqui, né? Então, a menina se joga lá de cima e tá morta lá no chão e o pai nem lá não tá. E aí alguém fala, ele se trancou e ninguém tem coragem de perturbá-lo. Essa frase aqui, ó, inclusive, eu devia ter marcado que ela é importante. Olha só, o fato de ninguém ter coragem de perturbar o pai da menina já diz alguma coisa sobre ele, né? Aí é isso que eu chamo de interpretar o texto. A gente tem que ir não só no conto de enigma, mas em qualquer texto. A gente tem que ir como uma espécie de detetive.
Quando fala isso, que, olha só, a filha dele morreu, mas ninguém tem coragem de perturbá-lo, né? Por que seria uma perturbação ir lá chamá-lo porque a filha dele está morta? Então, as pessoas tinham medo desse homem, né? Já diz alguma coisa sobre esse personagem. Bom, depois, aí agora de azulzinho aqui, eu coloquei algumas ideias que remetem às pistas que foram deixadas para ele descobrir por que ela morreu, por que ela se matou. Aí ele fala assim: foi nesse instante que notei a ausência de um anel de esmeralda do qual ela nunca se separava. Era uma lembrança da mãe. Então, aí ela estava sem o anel na mão. Alguma coisa de estranho deveria ter acontecido, né? E ele descobriu debaixo das unhas dela, é uma coisa bem típica de filme de crime, né? Tinha carne, então como se ela tivesse arranhado o braço de alguém, por exemplo, e ficou, né, resto de alguma coisa lá debaixo da unha. E um fio púrpura, que não provinha nem da roupa nem da coxa. Então tinha um fio preso na mão dela. E ele também notou que tinha manchas de molho e de vômito no vestido dela. Bom, então isso daí é a cena do crime, né? Essa história é bem pesadinha, né? Bom, aí depois ele fala assim, olha só, outra coisa que move esse detetive, entre aspas, aí, o Frei, a tentar descobrir a história. Pouco a pouco, formei a convicção de que a morte da minha aluna ocultava um terrível segredo. Prometi me descobrir, tá vendo? Então ele vai meio que conversando com o leitor e mostrando, olha, por que o pai dela não tá aqui? Por que ela se matou? Tem alguma coisa muito estranha por aqui, eu vou descobrir, né? Bom, aí agora, lembra que o rosa é o cenário. Aí volta para uma descrição do cenário, porque ele entra lá, né, no lugar onde ela morava, e aí ele fala assim: sua porta dupla de largos batentes estava entreaberta. Parei um segundo e corri os olhos pela vasta peça. Aí ele mostra como que estava a mesa de jantar, né? Eles tinham acabado de comer, ele fala assim, as velas estavam lá nos candelabros, então dá a ideia de um lugar mais escuro, porque era a luz de velas, né? Uma poltrona derrubada quebrava a bela ordem do lugar, então aconteceu mesmo alguma coisa, né? A sala não estava toda organizadinha, tinha uma poltrona lá caída no chão. Inspecionei cada canto, cada móvel, começando pela mesa. E aí agora, olha o que ele fala da mesa. Agora são as pistas. A mesa estava posta para 3 pessoas, mas somente 2 taças, a do senhor e da filha, haviam sido utilizadas. Aí tinha tanino no fundo de cada uma delas, que era a bebida. E aí ele faz uma outra pergunta. Beatriz e seu pai teriam esperado em vão uma visita? Tipo, alguém iria e não foi? E aí ele fala, outro detalhe me perturbava. Uma fatia de pão só estava embebida no molho, igual ao que eu tinha encontrado na túnica dela. No chão, perto da poltrona, notei sinais de vômito. Aí de 4, né, ele agachou para olhar o chão, ele achou o anel perdido dela no meio das tábuas. Então, olha, a mesa estava colocada para 3 pessoas, mas só tinha 2 taças, a poltrona estava jogada no chão, né? E só um dos pães estava molhado com molho. E o outro estava, né, no chão, ele viu o sinal de vômito, igual tinha na roupa dela. Bom, aí ele vai, né, tentar achar um nexo, uma coisa lógica entre essas coisas aí que ele narrou pra gente. E ele começa a descer, né, dentro lá esqueci como é que chama, gente, tipo o porão lá da casa, né? Imagina aquela coisa bem de castelo, assim, com aquelas paredes de pedra e tal. E aí ele fala, ó, uma escada de pedra em caracol que mergulhava nas trevas. Ou seja, tudo muito escuro, né? Um silêncio mortal. Lembra lá do conto de terror, das palavras, né? Do vocabulário? Então, falar trevas, silêncio mortal, tudo com tocha, né? Aí olha o que ele fala, eu tinha a impressão de entrar num túmulo. Então, esse trechinho aí tá de rosa, tem muito do que a gente estudou do conto de terror, né? Do ambiente escuro, onde ele não consegue ver nada, que pode ser que ele encontre alguma coisa, né? De perigo que ele não está esperando. Aí ele fala, olha, uma corrente de ar glacial, ou seja, estava gelado lá, né? Arrepiei todo.
E aí ele fala que enquanto ele andava, o som da sandália dele arrastando no chão era muito alto, né? E o sangue palpitava nas minhas têmporas. Então, olha só esse cenário que ele descreve para a gente de um calabouço, um alçapão bem escuro mesmo, como uma espécie, aqui ó, de labirinto. Ele mesmo fala, né? Numa espécie de labirinto. Bom, aí ele fala, eu tinha que tomar certas precauções para entrar ali. Então, o que ele faz? Ele pega o tinteiro, a caneta tinteiro é aquela que a gente já viu em filme, em desenho, que o personagem molha a caneta numa tinta e escreve, né, no papel com a tinta. Então, ele tinha, né, a tinta com ele, e aí ele vai marcando nas paredes uma cruz para ele saber por onde que ele ia voltar. Né? Tipo João e Maria, que foi deixando lá os pedacinhos de pão, ele vai marcando essa tinta na parede. Só que aí a gente fica satisfeito, né? Tipo assim, vai dar tudo certo, ele vai marcar e vai conseguir. Aí no parágrafo seguinte ele já acaba com isso. Ele fala só, acabou minha tinta, né? E aí quando o corredor que eu tomava terminou. Então acabou o corredor que ele estava. Aí, na hora que acaba esse corredor que ele estava, o que ele acha? Um corpo, né, alguém morto, todo ensanguentado. Aí vem uma outra descrição pra gente de uma coisa horrível, né? De ele achar uma pessoa morta no chão, um homem morto no chão, sem o coração. E aí vem pra gente a revelação que vem por ele e para ele também. Aí ele fala assim, a verdade revelou-se. Eu havia encontrado o namorado de Beatriz. Então, nesse vermelho aí, a gente descobre que lá nas profundezas desse castelo aí onde eles moravam, onde a Beatriz morava com o pai, estava o corpo do namorado dela, morto, sem coração. Bom, aí ele começa a subir, ofegante, correndo para sair lá de dentro, porque nesse momento ele já tinha entendido o que aconteceu, né? Que o pai havia matado o namorado, contado para Beatriz, e ela, desesperada, se mata, né? Por amor ao namorado que morreu, ou por raiva ao pai que matou o namorado. Bom, e aí tem uma reviravolta na história, porque na hora que ele vira pro pai, pro Jihá, para contar, né? E fala assim, eu sei de tudo, o senhor é um assassino. Aí o pai da Beatriz fala assim, eu quero me confessar, né? E aí ele confessa mesmo que matou, que tirou o coração e que serviu o coração para Beatriz comer. Só que o que acontece? Por que é uma quebra de expectativa? Porque o pai da Beatriz faz isso com o Frei, e ele fala que quer confessar. E como o Frei ele faz o voto de silêncio, né, de segredo, de não poder contar para ninguém aquilo que é confessado para ele, ele acaba sabendo o segredo, ele descobre, mas ele não pode fazer nada com o Frei, com o Jihá, né? Ele tem que guardar aquele segredo para ele, porque ele é um Frei e não podia contar. Então a gente descobre junto com ele, mas a gente também tem que guardar o segredo junto com ele. Então ele fala, né? O segredo da confissão condena o senhor ao silêncio. Bom, e aí tem o final da história. Vocês viram que ao longo da história tem vários colchetes, né? Que eu fui tirando por conta de não ficar gigante, porque ele é bem maior que isso. E aí o narrador fala isso aqui pra gente, ó. Que o Jihá não deu nenhuma palavra de arrependimento, nenhum remorso saiu dos seus lábios, e ele até se orgulhava de ter feito aquilo que ele fez. Então, mais um elemento para mostrar esse personagem pra gente. Quem que ele é, como que esse personagem é, né? Que é um personagem frio, que é um personagem calculista. E aí vem o finalzinho. Ele acaba, né, o pai dela. Aí fala, 10 anos se passaram, e aí ele vai em peregrinação, e aí ele estava numa cruzada. Então, pelo fato dele estar numa cruzada, a gente pode até entender que ele já estava envolvido com as questões religiosas. E aí, quando ele morre pedindo perdão para ela, né? Ele morre falando Beatriz, Deus e perdão. Então, provavelmente, né? No momento da morte, ele se arrepende do que ele havia feito, tá? Então, essa é a análise do texto. Então, vocês estão vendo como que fazer isso que eu fiz, até agora, na hora de responder as questões, já ajuda, porque você já vai mais ou menos no lugar do texto que tem a informação.
né? Se eu falo lá assim, quais foram as pistas deixadas lá na cena? Você já sabe que as pistas estão de azulzinho, então você já vem nos lugares específicos. Por isso que eu falo, né? Se vocês lembram lá das nossas aulas presenciais, eu falava com vocês assim, gente, ler o texto 2 vezes não é perda de tempo. Na verdade, você ganha tempo. Em vez de você ficar indo para lá e para cá, lendo o texto várias vezes fora de ordem para achar uma resposta, se você lê 2 vezes e lê fazendo anotações, lê fazendo comentários, marcações com cor, com símbolo, na hora de responder é muito mais rápido. Então você, entre aspas, perde tempo lendo, mas você ganha tempo na hora de responder, né? E eu sei que tem gente que na hora de responder fica lá, tipo, jogando, lê o primeiro parágrafo, não achou a resposta, lê o terceiro, não achou, pula para o sexto, não achou, lê o sétimo parágrafo, não achou, volta para o segundo. Aí você fica lendo o texto todo fora de ordem, procurando a resposta. Aí o que acontece? Você já leu o texto de novo, né? Você está lendo ele pela segunda vez, só que você lê fora de ordem. Aí é muito pior, é muito melhor você gastar o tempo lendo ele 2 vezes, só que lendo na ordem que acontece, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira questão. O leitor acompanha toda a narrativa por meio do olhar do narrador. Então, o tipo de narrador, vocês vão colocar aí, narrador em primeira pessoa, né? Ou quem colocou narrador, personagem, também tá certo. É personagem. Aí depois, a pergunta é a seguinte. No caso da narrativa lida, o tipo de narrador contribui para o maior envolvimento do leitor? O que vocês colocaram aí? Sim ou não? Vocês acham que nesse tipo de texto, o narrador ser em primeira pessoa, o que acontece? Fica mais envolvente, né? As coisas vão acontecendo junto, né? Eu vou colocando aqui as palavras-chave, tá? A gente descobre junto com o narrador os acontecimentos. E a gente vai ficando surpreso junto com ele, né? Na hora que ele está descendo lá no labirinto, por exemplo, a reação que ele vai tendo de nervoso, de que está escuro, na hora que ele acha o corpo, né? Então, essa palavra aqui, ó, que é mais envolvente, seria a palavra-chave, né? É muito mais envolvente porque o leitor, deixa eu colocar essa agente, não, né, Lavinha? Para não ficar informal demais. O leitor descobre, junto com o narrador, os acontecimentos. A gente pode dizer que sofre junto, se angustia junto, faz as mesmas, faz os mesmos questionamentos, né? Na hora que a gente lê que ela se matou, por que será que ela se matou? Então a gente fica com as mesmas dúvidas que ele. E, consequentemente, né, a gente se sente investigando junto com ele. O leitor investiga junto com o narrador. Bom, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser, né, me perguntar alguma coisa sobre aí, pode falar, pode pedir para voltar. Número 2. Um personagem é construído não só por características físicas, mas por seus atos. Redige um parágrafo bem elaborado, analisando o personagem de Ra, pai da Beatriz, diante de seus atos. Olha o que eu falei com vocês. Se eu faço isso aqui, ó, e volto no texto, olha só. Já achei ele aqui, ó, de rato, de amarelinho, é o pai. Então, olha a informação que eu tenho sobre ele. Ninguém tem coragem de perturbá-lo. Isso é uma coisa que foi falada sobre ele. E depois, aqui, ó, nenhuma palavra de arrependimento, remorso. Então, essas duas informações são as informações que eu tenho sobre ele. Ah, e a gente pode falar também da questão da confissão, porque ele foi muito esperto, né? Ele foi, com essa ideia da confissão, a gente pode falar que ele é calculista. O que quer dizer uma pessoa calculista? É uma pessoa que não age pela emoção, né? Ela planeja, ela se organiza, ela faz a situação ser planejada para tudo dar certo.
Então, na hora que ele viu que ele tinha sido descoberto, na hora que ele viu que o Frei sabia que era ele que tinha assassinado, ele vai lá e fala, Frei, eu quero confessar, né? Então, o que acontece? A partir do momento que ele confessa, o Frei não pode contar para ninguém. Então, esse segredo fica guardado para ele, né? Então, olha só, isso que eu fiz aqui não é a resposta, tá? Mas foi para mostrar para vocês como que é fácil quando eu vou fazendo marcações no texto. Tá vendo que rapidinho eu fui lá e peguei os tópicos que estavam de amarelinho, né? Deixa eu pôr. Estavam de amarelinho para poder mostrar as informações sobre o pai dela. Então, uma coisa importante na interpretação de texto, gente, é o seguinte: nem sempre vai ter um narrador falando assim, olha, o pai da Beatriz era uma pessoa má, era uma pessoa fria, calculista, era uma pessoa sem coração. Não precisa de ter um narrador falando esse tipo de coisa. O que pode acontecer? Só o fato de falar que as pessoas tinham medo dele, você já vai criando a ideia desse personagem na sua cabeça, né? Então, o fato dele não ter falado nada, dele não ter sofrido com a morte da filha, dele ter matado uma pessoa sem problema nenhum, sem remorso, isso já mostra que tipo de personagem que ele é. Não precisa de ter um narrador falando bonitinho, olha como ele é mau. Não precisa disso. As ações dos personagens, as falas dos personagens já vão mostrando isso pra gente, tá? Então eu posso falar assim, ó. O pai de Beatriz era uma pessoa má, fria, calculista, sem coração, sem remorso e sem arrependimentos. Vou ver a pergunta aqui. Um personagem contém não só características físicas, mas por seus atos. Redige um parágrafo bem elaborado, analisando... Bom, então olha só. Isso aqui eu falei, né? Isso são as informações que eu dei. Então, agora eu preciso provar isso que eu estou dizendo para minha resposta ficar bem elaborada. Então, eu vou dizer, olha só. Ele, além de mandar matar o namorado da filha, serve seu coração para que a mesma o coma durante uma refeição. Ele mantém o corpo do namorado na sua casa, escondido, e se confessa ao ser descoberto. Ou seja, planejou tudo com detalhes. Isso, gente, é o que faz a diferença numa... Pode. Ah, e na verdade, deixa eu só lembrar alguma coisa aqui. Eu não sei se estava escrito aqui, ou se é porque eu lembro do conto, mas ele não aceitava ela namorar com o namorado porque ele era pobre. Ele era um poeta, sabe? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó, ele fala, ó, eu permitiria uma aliança descabida como aquela? Anteontem peguei em flagrante 2 pombinhos, taranã. Eu acho que aqui não fala, não. Mas, na verdade, o namorado da Beatriz, ele era um poeta, ele vivia da arte. E o pai não aceitava isso. Mas isso pode, Gabriel, pode falar que ele era ciumento. Eu acho que talvez possessivo, acho que seria a melhor palavra aí para falar em relação. Mas tá bom, pode falar ciumento, sim. Isso, ele estava orgulhoso, ótimo, boa. Ele se orgulhava do que havia feito. Aí pode pôr, né? Atitudes, nada, sei lá, boas. Não vou achar uma melhor palavra para a gente pôr aqui. Atitudes que, na verdade, são crimes, né? Ele se orgulhava do que havia feito. Atitudes que, na verdade, são crimes. Bom, aí ficou bom. Então, olha só, gente. Numa prova, né, numa atividade avaliativa, por exemplo, se você coloca só até aqui, ó, ele era uma pessoa má, calculista, fria, tarará, a sua resposta tá boa. Mas se você traz
isso daqui para a resposta, que são os elementos do texto, a sua resposta ela vai tipo de 10 para 100%, entende? Então, você está mostrando que você conseguiu entender por que ele era mau, por que ele era calculista, né? Você pega os elementos do texto para provar o que você está falando. Então, quando vem assim, ó, redige um parágrafo bem elaborado, né? Então, não é só você chegar e falar quais são as características do pai. O enunciado não fala isso. Cite quais são as características do pai. Ele pede para você elaborar um parágrafo sobre essas características. Então, é importante você trazer os elementos, né, do que ele havia feito, né, para poder provar essa resposta aí, tá bom? Se alguém tiver colocado mais alguma coisa aí, quiser falar, para a gente acrescentar aqui, mas eu acho que assim ficou bom, tá? Aí vamos até acrescentar aqui o do Gabriel, ó. O pai de Beatriz é uma pessoa má, fica com sem coração, sem remorso e sem arrependimentos. Aí podemos colocar, ó, além de ser possessivo, né? Tipo, querer resolver quem que a filha dele vai namorar. Bom, número 3. Ao longo da narrativa, fica clara a preocupação do narrador em não se limitar a contar os fatos, mas a fazer referência ao ambiente onde acontecem as ações da história. Comente de que maneira a descrição do ambiente ajuda na construção da narrativa. Então, olha só, a gente tem 2 tipos de ambiente. Primeiramente, o ambiente em que a história acontece. Aí, lembrando lá da dica das cores, ó, o ambiente está tudo de rosinha, né? Então, a gente pode falar o ambiente em que a história acontece. O casarão, eu acho que castelo é meio muita coisa, mas eu imagino aquelas casas bem tipo castelo, feitas de pedra mesmo. Primeiramente, o ambiente em que a história acontece. O casarão e o pátio eram mal iluminados, era noite, ventava, e quando o Frei entra, ele desce por um labirinto escuro, sem conseguir ver. Então, olha só, aqui a gente tem a ideia do lugar como um todo, né? De ser essa casa fria, com pedras, né? À luz de velas. Então, aqui, ó, o casarão e o pátio eram mal iluminados, usava-se velas, era noite, ventava, e quando o Frei entra, ele desce por um labirinto escuro, sem conseguir ver e sem saber por onde está indo. Aí, a pergunta é, como que isso ajuda na construção da narrativa? Isso contribui para dar mais medo e suspense, já que não sabemos o que vai acontecer com o Frei. Vocês lembram qual era a característica do conto de terror? A risco de perigo, né? Então, lembra que o que mantinha a narrativa de terror era isso, né? A gente fica esperando que alguma coisa ruim vai acontecer com o personagem. E aí a gente pode falar, e além desse ambiente geral, há a cena onde o Frei, assim, ó, a cena do jantar, onde o Frei observa que pela poltrona e pelo molho e o vômito, algo de errado aconteceu. E assim, o leitor fica curioso pela revelação do que ocorreu
naquela sala. Acho que fica bom assim. Então, a gente pode falar dos dois ambientes, né? Então, além do ambiente geral, há a cena do jantar, onde o Frei observa que pela poltrona, vou pôr assim, pela poltrona caída e pelo molho vômito, algo de errado aconteceu. E assim o leitor, aí aqui é o ambiente. Aí essa segunda frase eu já estou mostrando como que ele ajuda na narrativa, né? E assim o leitor fica curioso pela revelação do que ocorreu naquela sala, tá? Então, os dois ambientes contribuem para envolver, a gente pode até concluir, né? No caso aqui, ó, os dois ambientes contribuem para envolver o leitor na história. Beleza? Próxima. Na narrativa, Lida podemos afirmar que o Frei age como um detetive e justifica com elementos do texto. Então a ideia é que sim, né? A gente pode, inclusive, voltar lá no início do texto e pegar essa frase aqui, ó, e dizer que motivado por essa frase, né? Motivado por esse mistério, motivado por esse mistério, Frei entra no castelo em busca de pistas do que pode ter ocorrido com Beatriz. Aí a gente pode falar, ele observa o cenário do jantar e, inclusive, aí para a gente pegar uma das coisas, não precisa colocar todas as coisas não, tá? Vamos falar do anel aqui como exemplo. Quem falou de outra coisa, aqui era bom pelo menos colocar uma pista que ele achou, tá? Vou isso aqui de amarelo. Ele observa o cenário do jantar e, inclusive, acha o anel da moça que havia dado falta no dedo dela, né? Na hora que ele vê ela morta, ele dá a falta do anel. Então, vocês não precisam colocar todas as informações, não, que aqui eu marquei de azulzinho, né? Então, o fato da cadeira estar caída, de ter 3 pessoas, né? A mesa está posta para 3 pessoas. E, na verdade, gente, ele havia... A Beatriz tinha contado para o pai que estava namorando, e ele, aliás, ele fala, né, que já tinha descoberto que ela estava namorando, mas que ele ia aceitar o namoro deles. Então, que ia ser um jantar para os 3. E aí é por isso que só tem as 3 coisas, mas só 2 taças, porque o pai já sabia que o namorado não ia. Então, foi uma coisa meio sinistra que ele fez com ela mesmo, né? Então, não precisa de pôr todas, não, mas só essa daqui, ó, já ajuda. Motivado por esse mistério, por que motivos Beatriz decidiu por fim aos seus dias, o Frei entra no castelo em busca de pistas do que pode ter ocorrido com Beatriz. Ele observa o cenário do jantar e, inclusive, acha o anel da moça que havia dado falta no dedo dela. Pode, João, pode sim. Que ele foi para vários ambientes para procurar pistas, tá certinho. Aí você pode pelo menos colocar um só, tá? Então, falar assim, ele foi para vários ambientes para procurar pistas, como, por exemplo, na cena do jantar, onde percebeu que só havia 2 taças, entendeu? Coloca pelo menos uma das pistas aí que ele localizou ali na cena do jantar, tá? E aí a resposta fica mais completa. A reação do Frei ao encontrar o barão à sua espera reforça a tensão narrativa? O Frei tinha motivos para sentir medo do barão? Comprove sua resposta. Óbvio, né, gente? Porque ele descobriu que ele tinha matado o namorado. Então, da mesma maneira que ele matou o namorado, ele podia matar o Frei, né? Sim, o Frei tinha motivos, uma vez que se o barão havia matado o namorado da filha da forma cruel como fez, ele também poderia matar o próprio
Frei. Tá? Então, sim, né? A partir do momento, ele sabia o risco que ele estava correndo, né? Na hora que ele percebe que tem um morto lá dentro do quarto dele, inclusive, do castelo. Número 6. Explique a estratégia adotada pelo barão para se livrar da acusação do Frei Adalbert. Ó, é essa ideia aqui, né? Chegou a hora, eu queria me confessar. E aí, ó, quando eu falo, tá vendo como que é muito rápido quando faz desse jeito? Olha aqui o momento que ele fala do segredo. Ó, o segredo da confissão condena o senhor ao silêncio. É essa explicação aqui, né? Então, a gente pode responder assim, ó. Diante da confissão, como Adalbert era um frei, ele não poderia contar o segredo do assassinato para ninguém. Pronto, tá? Diante da confissão, como Adalbert era um frei, ele não poderia contar o segredo do assassinato para ninguém. Número 7. A partir do momento em que o Frei adentra as entranhas do castelo, uma sequência de situações aumenta a tensão criada no conto. Observe que, para criar essa tensão, o narrador destaca a ausência de controle do narrador sobre os acontecimentos, provocando no leitor uma expectativa em relação às soluções adotadas por ele, mas que acabam sendo frustradas. Cite uma passagem que isso acontece, é a da tinta, né? Então, que a gente vê que as coisas estão saindo do controle. Aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Que era para citar, então a gente pode colocar do jeitinho que tá lá. Aí ele pode falar aqui, ó. Minhas mãos mexeram. Tirei dele um tinteiro por ano. Ele ia ser. Tá. Então ele fala, né, que a tinta ajudou ele, né, a descer lá o caminho, ele não conseguia enxergar, né, e ele foi fazendo as cruzes. Aí aqui no enunciado fala a ideia de que ele perde o controle, né? Aqui, ó, ausência de controle do narrador. Então, quando ele fala, por exemplo, que a tinta não demorou a acabar, né? Então, isso mostra que a ideia que ele tinha de que ele estava seguro. Então, aqui, ó, a gente pode colocar assim, ó. Ao descer as escadas, o Frei usa a tinta para se localizar na hora de voltar. Era tudo escuro e ele não conhecia o lugar. No entanto, a tinta acaba e ele se vê num beco sem saída, literalmente, né? Que ele fala que o lugar que ele estava era num beco mesmo, tá? Então, a gente pode citar esse momento aí, tá? Quem colocou, por exemplo, isso, João, pode falar. Pode falar que ele achou a porta e não tinha nada. Pode falar que ele encontrou o corpo do namorado da Beatriz, né? Qualquer situação do Frei ele descendo a escada é uma situação de tensão que ele está sem controle, né? Porque ele, imagina, você encontrar um corpo de uma pessoa morta, né, assassinada pelo dono da casa, e você está lá dentro da casa, né? Isso aí já te faz ficar completamente desesperado e perdido, tá? E, por último, o desfecho do texto faz referência ao comportamento do barão. Ao relatá-lo, o narrador sugere ter havido uma mudança no comportamento do pai de Beatriz, justifique sua resposta. Olha só, tem uma parte aqui que o narrador fala assim, ó, nenhuma palavra de arrependimento, né? Ele não se arrependeu na hora que ele matou o namorado, né? Na hora que ele fez o que ele fez com a filha. Só que na hora que ele morre, ele pede perdão. Ou seja, houve uma mudança de comportamento, né? O próprio fato dele ter entrado aí
para as cruzadas, pode ser também colocado, né, como um elemento. Então, olha, primeiro trecho, nenhuma palavra de arrependimento. Segundo trecho, perdão, né? Então, a gente pode, inclusive, usar isso aqui na resposta. Olha só, você pode colocar assim, ó. Pelos trechos, 2 pontos. Aí você põe aspas. E podemos perceber que o pai mudou de comportamento e arrependendo das suas atitudes no fim da vida. Pronto. Tá vendo? Ó, usamos as próprias frases para escrever. Pelos trechos, numa palavra de arrependimento e perdão, Beatriz, perdão, Deus, podemos perceber que o pai mudou de comportamento, se arrependendo das suas atitudes no final da vida. E fechamos. Nossa, gente, parece que a aula foi, assim, extremamente calculada, né? 8:05. Conseguimos corrigir tudinho. E se tiver ficado alguma dúvida, pode me falar aí no chat. E aí, lembrando, tá? Para a semana que vem, vai ter a live de tarde de intervenção para dar dicas de interpretação de texto e, no outro momento, para gramática. Quem quiser assistir às duas, tá super convidado, né? Maneira, as duas salvas para quem quiser assistir depois, não puder assistir no horário que vai ser, porque vai ser à tarde, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida sobre a lista, sobre os trabalhos, pode mandar lá no chat, tá? Duda, todos os dois vão ser sexta que vem, tá? O da tecnologia, porque ele já estava pronto, então é só vocês postarem. Assim espero eu, né? Que ele já estava pronto. E o do mapa mental, sexta que vem também, tá? Não, Henrique, eu posso repetir. Às 6, deixa eu ver aqui. Você pode colocar aí que diante da confissão, como o Adalbert era um frei, ele não poderia contar o segredo do assassinato para ninguém, tá? Então, como ele era um frei, ele não podia contar o segredo do assassinato para ninguém. Aí, dessa maneira, o pai da Beatriz estava protegido, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês, espera aí. Tchau, gente. Um beijo para quem está saindo. Obrigada pela presença. Tá aparecendo, Fernando? Olha aí. Tchau, Duda. Tchau, Ana Luísa. Fê, olha aí se tá aparecendo na tela. Tá? Beleza. A 3, né? Só um minutinho. Henrique, pegou a 6? Beleza. Beijo, obrigada. Tchau, Kiara. Fernanda, que é a 3. Deixa eu ver aqui, ó. 3. É dos ambientes, né? Então você tinha que falar tanto da sala, da cena do crime não, né, necessariamente, mas da cena do jantar, que é onde aconteceu a situação que fez a Beatriz sair correndo e pular, e do castelo de modo geral, tá? Para poder mostrar que os dois ambientes envolvem o leitor aí, porque mostra os perigos que houve em cada um. Beleza, Fê? De nada. Mais alguma dúvida, gente? Terminamos?